Vamos falar de mais verdades essenciais da Bíblia e vamos usar o livro, novamente, Fundamentos da Fé Cristã. Chegamos à lição de número 4, a lição de número 4 que tem por título A Própria Palavra de Deus. A Palavra de Deus, nesse aspecto que nós queremos abordar, e vamos logo começando no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, ou a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nesse momento eu quero fazer uma pergunta para você. Você lê a Bíblia? O que você sente quando lê a Bíblia? Eu quero te dar aqui algumas razões para você ler a Bíblia. Talvez você lê a Bíblia e diz assim: mas eu não entendo muitas coisas, então eu quero novamente frisar algumas boas razões para você ler a Bíblia. E partindo desse princípio aqui do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que vou ler novamente. Aqui diz que no princípio era o Verbo. Era o Logos, o original grego aqui é Logos, a palavra. Por que verbo? Porque a palavra no princípio era vocalizada, Deus falava. E essa palavra tem tanto poder, eu quero abordar aqui principalmente 3 itens. Eu quero falar sobre o poder da palavra, eu quero falar sobre a palavra que estava no princípio a palavra, como era isso, e quero falar também do poder da palavra na experiência, de uma maneira subjetiva. Então eu quero ir também aqui para o livro de Hebreus, capítulo 1. Livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Deus outrora falou, vocalizou, usou o verbo, falou aos nossos pais, os patriarcas, através dos profetas. Nós conhecemos as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. Agora, nesses últimos dias, ele nos fala pelo Filho, e o Filho é a palavra. Fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Sabe uma coisa? A palavra é algo que a gente não imagina o quanto tem de poder nela. Você já parou para pensar? Qual é o maior poder do universo? O maior poder do universo, eu posso te afirmar categoricamente que é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é capaz de criar todas as coisas. Existem vários tipos de poderes, mas qual é o poder capaz de criar o universo, criar os céus, criar a terra, tudo que está nele? Então, quando João, o Evangelho de João, ele usa essa expressão, no princípio era a palavra, quer dizer, antes de todas as coisas, antes de existir céus, terra, antes de existir o homem, antes de existir todas as coisas, era a palavra. E a palavra, ela estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Então nós precisamos entender esse poder incontestável da palavra. Deus é a palavra, e a palavra é Deus, e essa palavra tem poder. Se nós formos para o registro de Gênesis capítulo 1, onde fala que no princípio Deus criou todas as coisas, não há nada que veio a existir sem que Deus tivesse criado. Sabe algo muito interessante quando diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O próprio livro de Gênesis, essa palavra Gênese,
quer dizer em o princípio. Gênesis, onde foram semeadas todas as coisas. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que foram escritos por Moisés, cada livro tem seu significado. Gênesis quer dizer o princípio, em o princípio ou no princípio. Gênesis, portanto, é a origem de todas as coisas. E quando fala aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra, esse criar aqui é da palavra hebraica bará. Bará quer dizer criar a partir do nada. Porque no mundo as coisas não são criadas, elas são fabricadas, são feitas. Porque são transformadas, matéria-prima é transformada em objetos que nós usamos. Mas na criação de Deus, Deus como Criador, Ele traz à existência as coisas a partir do nada. Quando a gente olha para o registro de Gênesis capítulo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, ela se tornou sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Aí um dia Deus disse, haja luz, apareça a luz. E a luz simplesmente apareceu. E aqui nós vemos cada item que Deus criou, Ele simplesmente dizia, haja, venha, exista, apareça. E tudo passou a existir. Mas eu quero fazer aqui, me permita colocar uma outra conotação. Me permita ousar um pouco em cima da palavra, para que você perceba o poder dessa palavra. Eu vou usar o capítulo 1 de Gênesis como uma pregação do Evangelho, para evangelizar você e para que você também evangelize a outras pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim, que toda a escritura é soprada, teopnestos, é inspirada por Deus e útil, ela é útil. Então vamos usar essa palavra do capítulo 1 de Gênesis de uma outra forma de utilidade, como evangelho. Então aqui diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava ou tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa não é a situação de todas as pessoas que estão longe de Deus, que ainda não se entregaram a Deus? Elas estão submersas num mundo de pecado, onde há trevas, vem a face do abismo, mas o Espírito de Deus está pairando sobre elas, porque certamente alguém está orando pela pessoa que você agora mesmo está pensando aí, na qual você vem se dedicando e quer pregar o Evangelho. Há pessoas que vivem numa vida tão trevosa que até mesmo apresentar a palavra para elas é difícil. Então eu preciso orar para que o Espírito de Deus venha pairar sobre a vida dela. Para que quando a palavra de Deus for falada, haja luz. Essa luz de Deus venha iluminar e se acender na vida dela. Nós vamos ver que aqui, no primeiro dia, Deus cria a luz. Mas essa luz ainda não é uma luz tão concreta. Eu quero remeter, eu vou só citar o Evangelho de João capítulo 8. Ele começa falando de uma mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério, e os escribas e fariseus colocaram de pé e iam apedrejar e perguntaram para Jesus se apedrejavam ou não. E depois de Jesus mostrar para eles que todos tinham pecados, ele disse para a mulher, eu sou a luz do mundo. Essa luz aqui inicial. Depois ele fala, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, andará nessa luz. A luz da vida já é uma luz mais concreta. Nós vamos ver aqui no 4º dia, mas vamos prosseguir. Então disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Então a primeira coisa que Deus faz na vida de uma pessoa é separar o que é trevas, o que é dia, o que é noite. Esse é o ponto inicial. Depois, versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Ou seja, Deus quer firmar quem Ele salva, de maneira que possa discernir o que são águas de morte e o que são águas de vida. Há chuvas de bênção e há águas que afogam. Quando uma pessoa é batizada, por exemplo, aquelas águas ali, elas podem representar
uma dupla salvação. Primeiro, porque é sepultado o que é velho nas águas da morte. E segundo, porque pela água da vida a pessoa renasce, nasce novamente, nasce da água e do Espírito. Prosseguindo, versículo 9: também disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de água mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Então, você que foi salvo, e alguém que é salvo, precisa aparecer algo, uma porção onde Deus possa trabalhar. Deus quer separar, Deus quer livrar cada vez mais o nosso coração das águas de morte, separar, surgir uma porção onde Deus possa trabalhar, Deus possa lançar sementes, Deus possa produzir frutos, árvores frutíferas. Deus quer cristãos, Deus quer filhos que produzam frutos. Como diz o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus quer que nós tenhamos frutos, que a nossa vida espiritual seja frutífera. Prosseguindo, então a terra produziu relva, versículo 14. Também disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Esse firmamento que Deus fez na nossa vida, essa separação, Deus quer colocar nela o sol da justiça, que é Cristo, sendo a maior luz na nossa vida. Mas Deus quer também colocar a lua, o menor. A lua tipifica a igreja. A igreja é o ambiente que Deus nos coloca para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos levar a crescer na vida divina, sermos cada vez mais parecidos com Ele. E também tem as estrelas, irmãos que nos ajudam. Mas também eu posso colocar de outra forma. Eu posso colocar o sol como grandes reuniões, como grandes encontros, conferências, por exemplo, onde eu entro em imersão na palavra e gasto tempo ali, dias, estudando a palavra, conferindo, orando, reunindo com muitos irmãos ali no mesmo propósito. Mas também tem a lua, as grandes reuniões da igreja, onde eu vou partir o pão, participar da mesa do Senhor, ouvir a palavra do ministério, a palavra profética que move a obra do ministério na terra. Mas tem também as estrelas, as pequenas reuniões, aquela pequena célula, o grupo familiar, onde ali num ambiente informal eu tenho comunhão com os irmãos, mas há brilho, há luz, e luz cada vez mais concreta na minha vida. Mas vamos prosseguir. Então, o quarto dia, aí no quinto dia, disse Deus, versículo 20: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então aqui nós vemos que há algo, nós precisamos expressar a vida deve ser produzida em larga escala, e nós devemos conviver com essas pessoas. Mas muitas vezes nós não conseguimos alcançar todas as pessoas. Há muitas pessoas que estão voando como as aves, há outras pessoas que estão submersas no mar de pecado. Então tem tudo isso, nós podemos usar todos esses significados, mas Deus no sexto dia começa uma criação diferente. Então ele disse assim, versículo 24: produz a terra, Deus, também disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos e répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Olha só, irmãos. Mais para frente, no capítulo 2, fala que quando Deus deu a Adão a oportunidade de escolher uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ele fez passar todos os animais.
E aí fez passar os animais domésticos, os animais selváticos. É como se Adão separasse: doméstico, esse pode entrar na minha casa, selvático, esse não pode entrar. Então é assim, irmãos. Às vezes há irmãos que já estão participando da casa de Deus ativamente, já estão domesticados. Há outros que ainda são selvagens, ainda são difíceis. Talvez eu e você sejamos esses irmãos selváticos. Um tigre, uma onça, um leão, um hipopótamo. Oh, Senhor Jesus! Mas o Senhor quer nos transformar em animais domésticos, animais que participam da sua casa. O Senhor quer, na verdade, se você ler o registro dos capítulos finais de Isaías, fala que o boi pastará junto com o leão e a criança vai estar junto ali com a áspide, né? A cobra. Então Deus vai domesticar todos eles, mas aqui eu quero mostrar essa figura que Deus quer nos levar ao crescimento da vida. E por fim, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, irmãos, no futuro Deus quer, assim como Ele fez no princípio, ainda não havia pecado, Deus criou o homem para governar a terra. Mas aqui eu quero usar uma outra conotação. Eu quero usar, que me permita mais uma vez fazer essa figura. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2. Então aqui mostra que Deus quer produzir algo em nós. Deus quer nos tornar a sua imagem, sua semelhança. Será que eu me pareço com Deus? Será que quando eu tenho as minhas ações, quando eu produzo algo, a imagem que eu projeto é de Deus? Ou é minha mesmo? Ou é do mundo? Então Deus quer nos levar a ser esse filho varão. Apocalipse 12 fala de um filho varão, perfeito varão, pronto para governar. Ele é arrebatado para o céu e é levado diretamente para o trono. E ali ele já tem a primeira batalha, já começa a governar, tem cetro de ferro, tem coroa. Deus quer nos levar a isso. Mas eu quero dizer algo para vocês antes disso. Vamos voltar um pouco para a terra aqui. Tem pessoas que não acreditam que a palavra de Deus tem esse poder, que ela criou todas as coisas. Há muitas teorias, e uma das mais citadas é a teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão e que a partir dessa explosão as coisas surgiram e foram evoluindo. Só que uma coisa que eu me pergunto, será que depois dessa explosão não houve mais nenhuma? Depois de bilhões de anos não houve mais nenhuma? Porque até agora, todas as explosões que aconteceram no universo, no espaço e até na Terra, o que elas produziram? Destruição, morte, catástrofes. Nós vamos pensar sobre isso. Na verdade, Deus, pela sua palavra, Ele quer usar essa palavra para entrar dentro de nós. Às vezes você lê a Bíblia, não entende, e aí você persevera em ler a Bíblia, ainda não tem um entendimento completo, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, poderosa para mudar a mim e a você. O salmista, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errava também. E alguns erros dele foram muito grandes. E às vezes ele ficava abatido, perplexo, angustiado. Por exemplo, no Salmo capítulo 51, esse eu faço questão de ler, ele tinha cometido um grande pecado e ele estava desesperado. Ele dizia, versículo 4, pequei contra ti, Salmo 51, versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele queria confessar diante de Deus, mas quando chega no versículo 10, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Esse cria aqui é aquele mesmo verbo que está em Gênesis 1, bará, quer dizer,
trazer existência a partir do nada. Talvez eu pense assim, poxa, eu não sou capaz de amar tal e tal irmão, tal e tal pessoa. Eu não sou capaz de talvez me reconciliar depois de tantos anos num casamento cheio de fracassos. Mas Deus pode criar essa mudança em mim e em você. Deus pode trazer existência. Essa palavra é poderosa. Deus quer experimentar em você. Deus quer que você experimente esse poder da palavra maravilhosa. Na próxima lição nós vamos falar da realidade da palavra, mas nesse momento eu quero lembrar você da frase que eu falei inicialmente. Razões pelas quais eu devo ler a Bíblia. Que tal? É bom ou não ler a Bíblia? E considerar esse poder de Deus. Tomar a Bíblia com oração, usando o seu espírito, usando o meu espírito, eu devo ler a Bíblia para receber de Deus essa palavra poderosa, as promessas de Deus. O mundo está cheio de propostas, o mundo tem as suas coisas, o mundo tem as suas proposições diárias para nós, mas Deus tem as suas promessas da sua palavra poderosa, que sustenta todas as coisas, que trouxe a existência a partir daquilo que não existe, do invisível ver existir aquilo que é visível. Até mesmo as coisas que você não vê, Deus trouxe a existência. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe por meio da palavra poderosa para transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.